Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado especialíssimo. Hoje a gente vai conversar com o Vanilson Neves, ele é atleta, maratonista, vencedor da Maratona da Disney, treinador e dono da assessoria Subelite. Bem-vindo, Vanilson. Muito obrigado aí, Edu, pelo convite. Prazer imenso poder estar compartilhando com você toda a minha experiência, né? E agradecer aí pelo convite. Vamos falar pertinho aqui do microfone, para sentir a sua voz. Outro dia eu estava ouvindo um podcast que você participou, a Val falou assim, nossa, ele tem uma voz boa, né? Voz de locutor. Bom, Vanilson, vamos pegar aqui o nosso DeLorean, vamos voltar lá atrás. Como que começou a sua vida no esporte e na corrida? Quando que apareceu o esporte na sua vida? Eu sou natural de Fortaleza, né? Iniciei a corrida aos meus 12 anos de idade, né? Num projeto social. Eu, juntamente com os meus irmãos já faziam parte do projeto, né? E eu sempre tive um sonho de andar de avião, né, como criança. Eu sempre tive essa participação no esporte, mas fazia outras modalidades, fazia capoeira, futebol, enfim. Eu sempre tive essa vida mais ativa, né? E o meu irmão mais velho, ele participava de competições já e estava viajando direto, então, assim, na região, mais na região. E isso despertou o interesse de querer viajar também, né? E aí a minha mãe colocou no projeto social. E foi onde eu comecei a fazer parte também do atletismo, mas como uma iniciação mesmo com o projeto. E isso foi ganhando força, né? Comecei a viajar, fiz as minhas primeiras viagens interestadual, né? Com algumas viagens estadual mesmo, dentro do estado, e isso fui alimentando, né? Entanto que um ano depois eu fiz a minha primeira viagem de avião, né? Realizei o meu sonho. Isso é bem bacana, cara. Que, assim, porque criança é isso, né? Você realiza sonhos, né? Diferente de objetivos. E ali o meu sonho era andar de avião. E aí quando eu cheguei em casa, falei para minha mãe, fui até numa competição escolar, né? Que na época era Jogos da Juventude, Jogos da Esperança, que era pelo COB, que foi, na época, era em Poços de Caldas, né? Então, estava mais empolgado com a viagem em si do que com a competição. Então, para mim, aquilo dali era mais uma realização mesmo de um sonho. O que era? Corrida na pista? Era uma corrida de pista, era 1.000 metros. Né? Aí, na seletiva, eu fiz 3:12, eu fui 3:16, né? Com 12 anos. Né? Aí eu falei, não, ano que vem... Eu não consigo correr isso hoje. E aí, no ano seguinte, eu falei, não, vou treinar, ano que vem eu quero tentar entrar no top 10, né? Tanto que eu fui 7º colocado no ano seguinte. Aí já estava um pouco mais dedicado já nas corridas. Para mim, isso já estava um pouco mais elitizado, assim. Mas sempre mantendo esse padrão de corridas mais curtas. Depois que você já estava lá na corrida, você pensava assim, meu, você era atleta profissional? Ou tua mãe falou assim, não, vai estudar, moleque, né? Na verdade, eu sempre tive essa vontade, né? Porque você começa a acompanhar o atletismo de uma maneira diferente. Então, eu falei assim, não, um dia eu quero depender do atletismo, um dia eu quero ser um atleta profissional. Tá? Só que o caminho é muito largo. Nossa, você não sabe. Né? Então, você não sabe o que pode acontecer lá na frente, o que o mundo te reserva. Né? A gente não tem essa noção. Né? E hoje... voltando todo esse legado aí, realmente o caminho é muito longo, né? Mas é persistência, né? A vida é uma maratona, né? Então você precisa ter essa consistência aí, ter paciência, porque realmente o caminho é bem difícil. Né? Eu costumo falar que as coisas se conectam, né? Uma coisa que você faz lá atrás, muitas vezes acaba não fazendo sentido, mas hoje, você olhando para trás, você fala assim, não, aquilo que eu fiz lá me trouxe hoje, né? Então você vê lá que a corrida... Eu imagino que quando você era moleque, você não imaginava que você ia se tornar um treinador, né? Viver disso, ensinar outras pessoas e ainda mais aquele teu sonho de viajar lá para Poços de Caldas viraria um outro sonho de viajar e para correr pelo mundo inteiro, né? Não, exatamente. E o mais engraçado de tudo isso, Edu, é que assim, são crianças que têm o mesmo sonho, cara. Tipo, você tem uma referência, você ver atletas, na época como eu fazia... e começar a participar de provas de 800 metros. Então, você tinha Osmar Barbosa, você tinha umas referências que no atletismo você fala assim, puta, eu quero ser que nem aquele cara, entendeu? Você cria um espelho. Hoje,
eu como um treinador, como um maratonista, eu sei que eu tenho esse legado também, porque as pessoas inspiram, né? Pessoas têm esse sonho, falam, puta, eu quero ser que nem aquele cara, entendeu? Então, isso... Eu vivi aquilo atrás, entendeu? Então, isso para mim é muito gratificante, poder ser essa referência, sabe? E ter feito essa construção, né? E hoje está onde eu estou, né, cara? Você tinha algum ídolo, assim? Você fala, putz, eu quero ser igual esse cara aí. Cara, a gente sempre tive referências, né? Na época... estou falando mais lá na época lá da iniciação. Uhum. Anos depois, né, que eu fiz essas viagens, eu comecei a entender um pouco mais do atletismo, né, e ter uma referência maior, algo mais específico. E aí comecei a ter essa construção, né? Então eu peguei atletas como o Vanderlei, atletas como o Marilson, como o Gladys Barbosa. Então, assim, são pessoas que foram referências para mim lá atrás, né? Uhum. Então esses sempre teve um ídolo, né, cara? E o Vanderlei é um cara que inspira muita gente, né, cara? Não só o que ele construiu, né? O legado dele, como ele foi reconhecido nas Olimpíadas, mas toda essa conexão que ele teve no meio do esporte, né? É que hoje a gente tem as mídias sociais, ela aproxima muito você do público, mas quem não pegou essa época, né, lá atrás mesmo, então assim, a gente só tinha TV, né? Só tinha TV, cara. Então assim, e os meios de comunicação, quando você tinha uma reportagem, mas o Vanderlei, a gente sempre teve essa conexão, né, de ter essa proximidade, porque a gente participava de competições, né, de alto rendimento, então isso sempre tinha aquele cara como referência, então eu acho que ele é um dos caras que mais inspiraram assim, né, cara? Da hora. E depois você teve... você morava lá no Ceará, né? Depois você veio para São Paulo, né? Isso. Esse foi o caminho direto? Eu comecei a me destacar nas provas nacionais, né, interestaduais, e através de um amigo, ele me indicou para fazer um teste no Esporte Clube Pinheiros na época, né? Então, em 2005, mais ou menos, aí eu fiz um teste no Pinheiros, defendi o Pinheiros por 3 temporadas, né? E aí eu tive algo mais específico. O que eu fiz lá atrás, cara, foi apenas um alicerce para eu poder conquistar, né? Entrar realmente no alto rendimento. Então, aquilo dali, a partir do momento quando eu vim morar em São Paulo, que eu entrei, que eu defendi as cores do Pinheiros, ali eu vi o alto rendimento. Então, eu falei assim, aquilo que eu fiz... Pinheiros é sinônimo de então, assim, performance, de alto rendimento. Comer, treinar, comer, cara. Era isso. Então, tipo, você esperava alto rendimento, entendeu? Então, era realmente algo bem, bem conexo ali. E na primeira competição, eu fiquei no top 10 do ranking nacional, né? Na categoria que hoje mudou, agora está sub, mas na época era a categoria menores, né? No meu primeiro ano de juniores, que era de 17 a 19 anos, aí eu fiquei no top 3 do ranking nacional, né? E que eu fui medalha de bronze no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, aquilo dali já foi uma conexão, como que eu posso te dizer, cara? Mas foi uma realização muito grande, né? Porque eu falei, cara, eu tô no top 3 do ranking nacional, entendeu? Tipo, sou um dos 3 melhores do país. Então, aquilo dali foi me dando mais vontade de poder manter aquele padrão, né? Participando de um Troféu Brasil com 17, 18 anos, entendeu? Então, eu vi que realmente eu estava conectado ao alto rendimento. Então, aquilo dali já começou a mudar um pouco a minha cabeça, né? Então, eu falei, cara, realmente eu estou defendendo o meu país, eu estou defendendo o meu clube lá. Então, isso para mim, foi bem gratificante. Qual que foi a distância que você treinava nessa época? Na época, eu fazia do 1.500 aos 5.000 metros, mas minha especialidade na época era 3.000 com obstáculo. Né? Então, em 2007, eu fiquei no top 1 no ranking nacional e top 3 no ranking sul-americano, na prova do 3.000 com obstáculo. E daí você imaginava já competições internacionais, já pensava em seleção nessa época? Como que era? Sim, na verdade, 2007 era para eu ter participado do campeonato sul-americano, né? Mas aí acabei tendo problemas no meio da prova e abandonei a prova, né? Eu não consegui finalizar a prova, cara, estava muito frio e eu tive uma hipoglicemia e apaguei no meio da prova, assim, eu acordei dentro da ambulância, assim, sabe? Onde foi, você lembra? Foi em São Paulo mesmo, foi em São Paulo mesmo. Faltando uma volta, cara, apaguei geral, assim, tipo, não sabe o que aconteceu, tipo, apaguei geral na prova. Caiu o disjuntor. Às vezes acontece. Não, acontece, porque você tá no limite do limite, né? E aí, fiquei como top no ranking nacional
top 3 no Sul-Americano e fiquei assistindo o Campeonato Sul-Americano e Campeonato Pan-Americano na arquibancada, né? Sempre top 1, mas isso acontece, faz parte do processo. Né? Acho que você tocou 2 pontos bem interessantes, né? Que foi a base lá, o projeto que você participou, que hoje eu não sei como é que tá esse tipo de formação, assim, sabe, para as crianças, tal, para essa entrada no esporte, né? Eu lembro que eu fui nadador, eu participava lá de projeto nadar, que começava lá com a molecada, tinha várias competições para infantil, petis, mirim e tal. E hoje eu não sei assim como é que a molecada entra no esporte. E o segundo ponto que você mencionou, que eu acho que é bem importante, é essa questão dos clubes, assim, né? Que muita gente acaba não tendo acesso aos clubes e a gente olha pista de corrida hoje de atletismo, são pouquíssimas no Brasil, né? Eu lembro que a gente estava voltando no ano passado, sobrevoando Los Angeles, o avião ia pousar, e Los Angeles é uma cidade bem esparramada. De cima, a gente conseguia ver várias pistas de atletismo. É impressionante. E aqui não, eu não consigo, acho que não cabe na palma da mão, né, as pistas de atletismo aqui. As boas, né? Porque abandonada tem um monte também. Então. Esse é o grande problema, né, cara? Se tem, você não tem tanto acesso, né? Porque as pistas elas são destinadas aos atletas, né? Não tem pista aberta ao público, né? E quando tem, elas não têm uma boa condição. Às vezes você consegue ter acesso em algumas cidades, né? Mas aí não são pistas oficiais, são pistas que a gente chama de pó de brita, né? Mas tem um acesso à pista, mas não é todos os locais que têm essa disponibilidade. Né? Tri, você vai lá no Ibirapuera ali, pô, ali era um lugar de troféu Brasil, né? Era uma pista assim que já tiveram vários campeonatos. Hoje você vê assim que a manutenção não é boa, daí você tem poucas pistas em São Paulo. A gente está falando de São Paulo, imagina no resto do Brasil, né? Então, como é que você vai formar atletas se o cara não tem o básico que é uma pista, né? Não, exato. Hoje a gente tem esse grande problema, né, cara? É um problema geral. Tá? Então, realmente as pistas, elas diminuíram o número da base no geral. Né? Então, a gente não vê tantas competições. Você tocou num ponto bem interessante, que o ginásio do Ibirapuera era palco de competições internacionais, né, cara? Então, ter arquibancada cheia, troféu Brasil, exatamente. Tinha torcida. Você vê agora no ano passado que teve no Engenhão, né? Isso. Não tinha ninguém na torcida? Ninguém vai assistir isso. Até porque o Engenhão ele não tem um acesso tão simples assim. Difícil. Né? Teve algumas competições há alguns anos atrás, não muito distante, mas no próprio Mangueirão, lá em Belém, quando tinha o GP, algumas competições lá, porque tinham competições lá e alguns patrocinadores locais, eles faziam sorteios. Então, meio que obrigava as pessoas a ir a assistirem às provas, porque lá tinham alguns sorteios. Então, os caras... Isso é uma atração de fazer com que a competição seja algo bem interessante. Entendeu? Sim, eu lembro que tinha muita coisa assim da Caixa, né? Exato. BMF, que agora a Caixa não faz mais parte do atletismo. Né? Exato. Agora então, as loterias. Então, não tem mais o que a gente via antes, né? Acho que tinha transmissão na TV também, né? Desde o Esporte Espetacular, né? Que tudo vai mudando, né, cara? Então, acaba o contrato da empresa e aí não tem mais tanto interesse, porque, enfim, são algumas condições que vai acontecendo e a gente também não tem acesso e também não dá para falar tudo. Uma coisa interessante, assim, que muita gente que vem aqui no podcast fala... eu comecei a correr, ou eu fiz determinada prova, ou eu entrei nesse desafio aqui porque eu vi uma reportagem, sei lá, no Globo Esporte ou no Esporte Espetacular, e daí eu quis fazer, né? E tem uma importância dessa divulgação desses esportes para formar novos atletas também, né? O cara via lá assim, eu vi o Marilson, vi o Ronaldo da Costa, vi o Poltergar ganhando uma São Silvestre. Daí você traz muita gente, né? Um ponto bem interessante qual foi o maior atleta que você já ouviu falar, né, quando se fala de São Silvestre? Poltergar. Por quê? Porque a mídia estava sempre conectada a ele. O cara foi um dos maiores vencedores. Então, aquele legado que ele foi construído, outro cara que foi bem importante nessa época, que foi o Frank Caldeira. Caldeira foi um dos foi o atleta brasileiro que venceu todas as maratonas do circuito Rede Globo. Né? Então, assim,
ele estava sempre presente nessas provas. Então, ele tinha uma conexão muito grande com o público, né? E isso foi perdendo um pouco essa essência. Tudo bem que os atletas brasileiros, eles não tiveram essa mesma consistência de resultado nessas provas, nessas principais provas, né? Mas essa conexão do atleta de alto rendimento ter com o público, né? Hoje ele tem uma ferramenta que ele pode utilizar isso, né? Mas poucos eles fazem, né? Que são as redes sociais. É a principal ferramenta hoje que nós temos para ter essa conexão com o público, né? Então, por exemplo, um dos caras que foi de maior referência na época de maratonista foi o Adriano Bastos. Sim. O Adriano Bastos, ele foi um cara que teve essa conexão, ele sempre teve essa conexão, ele sempre mudou esse cenário, né? E ele foi muito criticado lá atrás. Verdade. Mas hoje o cara construiu um patrimônio que os atletas não conseguiram construir. É verdade. Então, é uma conexão que ele teve sempre isso, né? Então, é que são épocas diferentes, mas se você tivesse esse patrimônio, tivesse essa inteligência de construir algo que você fez lá atrás, então, realmente, hoje você seria um cara que estivesse bem destacado nesse ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é bem difícil para um atleta você treinar 2 períodos, ainda fazer uns stories, fazer shooting de foto igual a gente faz, né? Ainda vamos chamar o cara de blogueiro, né? Se ele corre mal uma prova, vamos criticar o cara, falar assim, em vez de você estar treinando, você está tirando foto, tá fazendo stories, né? Cara, eu acho que isso tudo a gente arruma tempo, cara. Tudo a gente Você não pode estar conseguindo, você não pode conseguir fazer isso pós-treino. Cara, são 5 minutos que você faz isso daí. Então, acho que é tudo questão de organização. O amador, ele não consegue arrumar tempo para cuidar da família, cuidar de casa, cuidar de criança e treinar. Por que hora você acorda para treinar? É isso. Eu acordo lá pelas 7. Então, mas tem gente que acorda às 5 da manhã. O Com parque abre certeza. 5 horas. Por exemplo, eu tenho alunos amadores que têm uma dedicação maior do que um atleta de elite, por exemplo. Com certeza. Porque tem gente, eu tenho alunos que a hora que eu estou acordando, ela está saindo para treinar. Entendeu? Então, você vai falar assim, tempo. Ela só tem aquele tempo, cara, para treinar. E faz parte, o cara tem que considerar como um trabalho também, Exatamente, né? Exatamente. E você vê, por exemplo, a atleta que mais ganha nos Estados Unidos, acho que é a Emma Coburn, que ela é da milha. Da milha. Né? Você vê, ela ganha por quê? Porque ela faz publicidade, né? Não é porque ela ganha as provas. Você vê o Parker Stinson, o cara é o recordista, acho que das 10 milhas americanas, né? É um dos caras que mais ganha um salário lá. Por quê? Porque o cara é bom na rede social, né? É o ponto que eu tô tocando, entendeu? É o ponto que eu tô tocando. Hoje, cresceu muito o número de influenciadores no Brasil. As marcas procuram quem? Os influenciadores. Por que os atletas não podem se destacar nesse caminho também? O caminho tá para todos, cara. O sol nasceu para todos, entendeu? Cada um procura sua sombra. E como é que foi a tua transição da pista pro asfalto? Na época do Pinheiros, a gente participava, os atletas do meio fundo e fundo. Só para explicar um pouco essa questão do meio fundo e fundo, os atletas do meio fundo são os atletas de pista que fazem prova de 800, 1.500 metros, 3.000 metros. E os atletas de fundo, que são dos 5.000, 10.000, maratona. Os atletas do meio fundo, na época que era o que eu era, a gente sempre competia provas de rua, mas mais na época de base, que era uma complementação da pré-temporada. Então, a base da pista é completamente diferente da rua. A temporada, normalmente a gente está no final de temporada, a gente está no início de temporada, mês de setembro. Às vezes o atleta do maratonista, o atleta da rua, ele está no meio da temporada. E a gente participava de algumas corridas, né? Algumas corridas de rua. E aí, nessa época, depois de 2, 3 anos, no meu terceiro ano de Pinheiros, eu comecei a querer mudar, cara. A minha cabeça começou a mudar e eu falei, cara, eu acho que eu vou começar a correr rua. Aí comecei a correr algumas provas de rua. Sabe quantos anos? Hoje eu tô com 34. Na época? Na época eu tava com 20 anos. Tá. Mais ou menos. E aí eu falei, vou começar a correr corridas de rua, porque na época eu só fazia os treinos de corrida, então eles eram o meu trabalho, né? E aí eu falei, vou me dedicar só às corridas de rua, porque lá eu vou me destacar melhor. E realmente comecei a me destacar um pouco mais. E aí a ficha caiu, foi quando eu que eu lesionei, cara. Minha primeira lesão, assim, eu tive uma periostite, né, uma canelite, mais conhecida aí. E eu fiquei sem renda. E aí falei, cara, e agora? E aí? Eu falei, eu preciso estudar, velho. E daí você ficou em São Paulo, você voltou lá? Tava morando em Fortaleza já nessa época. Aí Tá. fui embora, fiquei por lá. Aí vim pra cá só pra fazer algumas competições mesmo. Ficava nessa transição, né? E aí eu falei, cara, eu preciso estudar, véio.
caiu É. a ficha. Eu falei assim, olha, eu É que a sempre vida do gostei. atleta é só um período, É. né? E quando o corredor de rua, na verdade, ele não tem salário, né, cara? É ele que faz o salário dele. Sim. Então, você depende de resultado. É igual um vendedor. O cara tá vendendo ali, não é ele que... Ele espera o cliente dele vir. Só que tem um ponto, você depende do teu corpo, né? Exatamente. Você vai ficar dando paulada no E corpo não dá todo para você ficar o tempo correndo todo, sempre. E às vezes, a renda, ela é mínima, cara. Você trabalha sempre na margem. Uhum. E aí eu falei, cara, eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei. Né? Isso tá no sangue, né, cara? E aí eu falei, eu preciso estudar, cara. Aí eu vim correr uma São Silvestre e recebi uma proposta de uma bolsa na faculdade na época. Né? Eu falei, cara, eu acho que eu vou ficar aqui, eu vou estudar. Porque é algo que eu queria muito. Então, A bolsa foi porque você era atleta? foi. Aí eu falei assim, não, são 4 anos que eu vou dar uma pausa na minha vida de atleta e vou me formar, porque isso aqui é o meu futuro, cara. Eu não sei o que pode acontecer depois. E aí me dediquei na época, fiquei estudando, continuei correndo, mas assim, não com o objetivo mesmo de fazer resultados. Tinha que fazer resultado, tipo, 2 competições no ano só, que era da faculdade. Então eu teria que manter os treinos, tudo, mas mais com o objetivo mesmo da competição, né, da faculdade. E na época aí eu comecei a trabalhar numa assessoria esportiva, que é a EC Tavares, né? E lá, a assessoria você conhece muita gente, né, cara? Eu conheci um cara, um empresário, e aí ele investiu, ele falou, cara, a gente teve uma proximidade e ele falou, eu vou investir em você, eu tenho uma empresa e eu quero que você corra algumas provas por mim. E aí ele falou, eu vou te tirar você da assessoria, a gente vai te pagar um salário, então tinha um salário, tinha contrato, tudo. Ele falou, só quero que você estude e treine, só isso. E aí foi a época que eu fiz meus melhores resultados, assim. Então, foi quando eu corri 30,57 na prova de rua, corri 1,7,28 na meia, né? Então, eu falei assim, Só que aí começou a pesar um pouco por questões mesmo do estudo, né? E aí a gente pegou uma fase bem ruim, 2015 mais ou menos, né? Que foi a época que começou a ter... As empresas começaram a cortar muito, né? Então, e aí eles mandaram, acho que uns 12 funcionários embora e eu fui junto, né? Aí eu falei, bom, então agora eu quero voltar pro mercado de trabalho, né? E você estava formado nessa época? Não, tava estudando, tava no último ano da faculdade, cara. Tá. Perdi bolsa na E faculdade daí na você época. estava sem salário. Sem salário, sem tudo, cara. Tipo, falei, e agora? Você morava onde? Na época eu morava no Jabaquara já, cara. Tá. Eu morava no Jabaquara. Aí eu falei, e agora? Tipo, perdi salário, né? Perdi o patrocínio, perdi a bolsa, eles cortaram minha bolsa na faculdade no último ano. Aí eu falei assim, Aí eu falei, cara, eu sempre Juntou tive tudo um ali. ponto de equilíbrio, assim, né, cara? Eu sempre fui mais tranquilo nessa questão, né? E aí O que você fez? a minha esposa pegou e ficou meio que desesperada, né? Porque ela também, na época, ela estudava lá na faculdade, só que ela continuou. Eu falei, eu dou o meu jeito, né? E aí entrei no FIES, né? No meu último ano de faculdade, entrei no FIES, eu falei assim, bom, isso aqui eu já resolvi. Aí voltei pro mercado. Aí foi, na época eu trabalhei com a Avelar, trabalhei por 9 meses, aí me mandei mensagem. Ele já tinha me convidado, eu falei, cara, eu ainda não tenho interesse, tudo. Aí depois a gente conversou, eu falei, preciso voltar pro mercado. Aí ele me contratou, fiquei 9 meses. E aí, quando eu me formei, eu já estava com a ideia já de abrir a minha assessoria, né? Então já tinha os equipamentos, iam comprando os equipamentos. Eu falei, cara, eu só preciso do CREF. Aí quando eu me formei, aí eu cheguei para lá e falei, cara, eu vou me desligar dos corredores. Aí ele perguntou, mas para onde você vai? Por que você está saindo? Eu falei, cara, eu vou abrir minha assessoria, tudo. Aí ele foi um cara super positivo, falou para os alunos dele, falou, olha, ele está abrindo a assessoria dele. Foi a época que eu comecei a trabalhar lá no Ibira, né? E aí cara, foi difícil, assim, porque tipo, já não tinha salário, né? Tava trabalhando, já tava no mercado, mas tava trabalhando praticamente na margem, né? E aí eu falei, agora eu vou precisar ter essa vida de empreendedor. Sim. E empreendedor é isso. Às vezes eu chegava lá no parque, lá, cara, não ia ninguém. Aí você não pode falar. Tipo, pega a época de frio, você não tem o que fazer. Você depende do aluno, né? Você depende do aluno. É difícil uma assessoria, você ter uma assessoria, né? Todo mundo fala assim, não, eu vou me formar aqui, eu vou ter uma assessoria. Não, até você engrenar, e são custos altos, presença do professor lá, né? Não tem final de semana, né? Não, você não tem final de semana. Você não tem final de semana, não tem um dia, exatamente. Quando você não está no parque, você está fazendo planilha, você está dando e suporte. O celular não para de tocar. Você está dando suporte pro pessoal. Final de semana, bomba, né? Porque é prova ou treino. Né? Então, é bem complicado essa vida. Mas você já estava acostumado porque você já tinha as experiências, né? Exato. Eu tinha essa experiência, né? Tinha experiência ainda como atleta de alto rendimento, né? Isso é um ponto bem positivo, né? Ao mesmo tempo, é um ponto bem desafiador, porque a experiência que eu tinha era como atleta de alto rendimento.
eu estava trabalhando com corredores amadores. Então, assim, eu não podia aplicar a mesma metodologia que eu tinha lá atrás. É completamente diferente. Então, é um outro ponto que muita gente peca. Porque, assim, cara, eu tô trabalhando com sonhos. Eu não posso errar. Eu não posso errar. E tinha um dia que eu chegava lá no parque, cara, ninguém, falei assim, meu... E aí eu cheguei e falei, cara, quer saber uma coisa? Eu vou desistir disso. E vou simplesmente voltar a trabalhar, começar a trabalhar no mercado para outras pessoas, sabe? E aí uma vez, tipo, sei lá, tava assistindo... Quantos alunos você tinha na época? Cara, 6 alunos. 6 alunos. Tava quase um personal. Era quase personal. E era meio que um treino mais personalizado, porque é pouca gente, né? Você não tem que fazer. Então você consegue dar um pouco mais de atenção, porque são poucas pessoas. Você consegue ter um olhar mais técnico ali. Então, assim, é tudo mínimo, cara. É tudo mínimo. É um grupo de corrida, não é uma assessoria. Você pode chamar isso como um grupo, né? Porque são poucas pessoas. E eu sempre comecei a movimentar as redes sociais justamente por isso. Aí a gente toca naquele ponto lá atrás. Falei, cara, eu preciso vender. As pessoas precisam me enxergar. Só que eu tinha uma visão para o público como atleta, não como treinador. Esse é um outro ponto também. Eu conheço o Vanilson atleta, não sabia nem que ele era professor, né? Eu não sabia que ele era professor. Então você precisa se comportar como treinador. E isso leva um certo tempo. E uma empresa ela leva tempo para entrar no mercado. Então eu falei, cara, isso aqui é um trabalho de formiguinha, então você precisa ter paciência. Né? E qualquer negócio, né? Você começa uma loja, você não vai abrir a porta já com um monte de gente fazendo fila, né? E aí eu fui tendo essa visão. Eu falei, cara, é paciência. E aí foi aumentando o número de alunos. Né? Então, com aproximadamente mais ou menos um ano e 2 anos de assessoria, a gente conseguiu montar a tenda. Já estava com um pouco mais de alunos, então foi crescendo. Falei, puta, que legal, tá dando certo o trabalho. Tipo, hoje a gente está com 7 anos. Vai completar 7 anos agora em abril, a assessoria. Hoje a gente está com um número muito grande de alunos, tá? Então hoje eu tenho mais 2 professores, então 3 professores. Então assim, hoje a gente construiu um patrimônio lá atrás, gente, que eu não falo só em nome do Vanilson, falo em nome da assessoria. Né? Hoje não é só eu, né? Hoje não é só eu, hoje é um time. Então eu tenho uma equipe técnica, tenho pessoas responsáveis que cuidam disso. Né? Então assim, hoje não é só eu. Então ver todo o sonho do Vanilson que começou lá com o primeiro voo dele, né? Isso é uma construção. Né? Então, hoje eu penso assim, puta, cara, nossa, outro dia nas minhas férias, eu estava até conversando com meu irmão, né? Porque ele trabalha comigo também, ele também é treinador, ele é maratonista também, inclusive ele vai fazer Santiago agora. E a gente estava numa troca de conversa, ele falou, cara, a gente já viveu muita coisa, então a gente sabe. É que muita coisa que a gente viveu, pessoal, a gente não precisa expor para todo mundo, porque isso é algo pessoal e não mexe só com a gente, mexe com muita gente. Então, a gente precisa guardar para nós. Então, fica oculto. Então, a gente conversando e falou, cara, a gente tá muito foda, porque olha o que a gente conseguiu construir. Né? Muito massa. E é uma construção, cara, seja assim que a gente pode falar para as pessoas que, assim, todo mundo tem história, né? Se a gente começa a contar a história, a gente ou dá muita risada ou chora todo mundo. Né? Então, você tem os dois lados. E ver essa construção do Vanilson hoje, o Vanilson tem um patrimônio. O Vanilson hoje, ele movimenta pessoas. O Vanilson tem realização de sonhos. Né? Então, hoje a assessoria ela cresceu demais. Assim, né? Ô, Vanilson, só voltando um pouquinho ali, quando você saiu lá da empresa que te patrocinava, você já estava correndo maratona ou ainda não tinha corrido maratona? Eles realizaram o meu sonho, cara. Em 2014 eu fiz a maratona de Porto Alegre, né? Minha primeira maratona eu fiz. E na época eu tava correndo com eles, né? Eu falei, puta, eu fiz a maratona de Porto Alegre e tudo. Nossa, cara, outro dia eu não consegui andar direito, bicho. Eles estão quebrados que eu fiquei. Fiz a minha estreia com 2:30:15. Tá? E aí, na mesma semana, assim, eles chegaram para mim e perguntaram, e aí, vamos... O que você acha da maratona de Berlim? Eu falei, é uma prova legal, né, cara? não estou te perguntando isso. Estou perguntando o que você acha, o que você pensa em correr. Eu falei, cara, vou ser sincero com você, eu não tenho dinheiro para correr uma prova dessa. Para mim, é fora de cogitação. Não, a gente não está perguntando se você tem dinheiro, a gente está perguntando se você quer correr. A empresa vai pagar para você. Então, eles custearam todas as minhas despesas para a prova. Eu falei, puta, cara, é um sonho. Dessa medalha aqui. É uma igual essa, não é essa porque ela tá no quadro. Né? Essa é do ano essa passado. daqui é especial. Essa é do ano passado. E aí eles realizaram esse sonho, cara. Foi a minha primeira viagem internacional. Né? Então eles realizaram esse sonho pra mim, cara. E depois, como é que foi? Você falou, não, mas Porto Alegre você falou, não foi uma experiência legal que você terminou quebrado, né? Maratona você sempre termina quebrado, né, cara? Maratona é sempre isso.
E daí Berlim você já... Berlim, eu não fiz uma boa prova. Uhum. Eu deu 2,41, eu quebrei na prova, Tá. mas eu falei, eu vou terminar a todo custo. Aí eu tive problemas estomacais na prova, e aí eu falei, cara, eu vou terminar de qualquer jeito, não tem jeito. Porque não é por mim, é pelas pessoas e é pelo Sim. time que me trouxe até aqui. Então eu vou terminar a prova. Aí terminei, fui o primeiro brasileiro e tudo, mas assim... E aí eu sempre coloquei, falei, eu preciso voltar naquela maratona de novo, né? Então eu sempre tive essa ideia, no tanto que o ano passado eu corri Berlim justamente por isso, né? Então foi algo bem desafiador, né, cara, pra mim. Tá, e depois de Berlim, o que a gente teve? E aí tive uma sequência de provas. Aí depois eu comecei a fazer maratona atrás de maratona. Aí voltando lá atrás, 2014, foi que realmente aí já estava meio caminho andado de provas, eu vi que a maratona seria o caminho, né, dos corredores amadores. Foi onde eu falei, eu preciso me destacar um pouco mais na maratona, porque eu sei, é aí que as pessoas vão reconhecer o Vanilson, né, a assessoria através da maratona. Porque é um público que tem objetivos, que tem sonho, que tem essa persistência. A maratona é isso, né, cara? Então, Eu acho comecei que a associar, sabe, a assessoria com a vida, né, juntamente com a prova. Então, você começa a associar, nossa vida é isso, cara, é uma maratona. Né? Então, você precisa ter essa persistência, essa paciência, né? Quilômetro por quilômetro. Então, você tem que vivenciar isso. Então, eu comecei a fazer mais provas. Cara, fiz eu acho que dá umas 15 maratonas. É que eu já perdi as contas, já não dá. Ô, Vanilson, quando você tinha lá os 6 alunos, eu imagino que eram pessoas diferentes, né? Hoje, a Subelite, ela é mais focada num atleta de performance ou a gente tem vários perfis de corredores lá? Cara, o nome Subelite, ele assusta um pouco, Edu. É. O nome, ele assusta. Fala, puta, não vou pra aquela equipe Não, porque só ela é tem Subelite, gente cara, rápida. não. É abaixo da elite, então é gente rápida, né? Na verdade, a gente não escolhe aluno, né, cara? Isso é um ponto bem importante, que a gente não escolhe aluno, é o aluno que escolhe a Subelite. Por que o aluno escolhe a Subelite? Porque o aluno quer melhorar a postura dele, porque ele quer ter um treino personalizado, porque ele quer ter uma atenção especial, né? E porque ele quer correr. É isso. Então, são os pilares que a gente tem dentro da empresa. Hoje, são 3 treinadores responsáveis pela equipe técnica de elaboração de planilha. Né? Hoje, eu tenho bastante maratonistas. Né? Eu tenho bastante, por incrível que pareça, o maior público da assessoria, embora ela tenha o nome Subelite, são corredores entre 5,30 a 5 por quilômetro. Então, assim, é o maior grupo de corredores. Dentro desse público, quem é? São públicos de maratonista ou meio maratonistas. Então, a gente não tem uma equipe de performance. A gente tem corredores rápidos, mas cada um na sua prova, cada um no seu objetivo. Né? Então, a gente tem... E a gente consegue ter essa conexão, cara. Tipo, por exemplo, recentemente a gente tem o Antônio que correu 2,25 em Barcelona. Entendeu? O Antônio treina comigo. O Antônio é um corredor amador, né? Que trabalha 8 horas por dia. Né? Ele trabalha na parte do escritório. Mas que é um corredor amador, cara. E a gente tem corredor que corre a 8 por quilômetro. Então tem um número diferente assim de pessoas, né? Tem tanto aquele, eu não sei, eu penso que tem vários corredores bem rápidos lá, né? Imagino que sim. Tem bastante, mas também tem corredores não rápidos. Então a gente tem uma conexão de corredores que gostam de treinar. Sim. O objetivo da assessoria, eu gosto de treinar pessoas que gostam de treinar. Eu não preciso de um sócio investidor. Tem essa diferença. O cara que só paga e não vai no treino. Tipo academia, né? Eu preciso de um cara que ele precisa treinar. Cara, qual a sua meta? Seguinte, a gente trabalha com metas. Eu vou correr a maratona de Curitiba. Eu vou correr a maratona de Valência. Cara, então beleza, a gente tem uma meta. Vamos colocar submetas aí no caminho. Porque eu preciso ter um alicerce aí, preciso ter uma base para a tua maratona. Então, ter essas submetas, eu vou fazer com que o aluno se mantenha motivado para o objetivo final dele. Então, se eu não colocar estabelecer essas submetas para ele, aí ele vai ter essa dificuldade. Quando que surgiu a ideia de correr a Disney? Cara, maratona da Disney foi quando eu comecei a ter essa visão que a maratona ia me dar visibilidade. A maratona ia me dar essa construção da assessoria. Né? E o cara que mais venceu a maratona da Disney, ele sempre foi um espelho, que foi o Adriano Bastos. Né? Então, hoje ele foi, quando eu falei que ele foi uma referência para muitos corredores, é que realmente ele deixou um legado muito grande e a deixa até hoje. Eu corri a Disney porque eu via o Bastos. Ninguém conhecia a maratona da Disney. Eu nunca tinha ouvido falado. Eu falei, ele corre esse negócio e eu quero correr na Disney. Né? Então, foi aí que eu comecei. E deu um boom de brasileiros correndo lá, né? Agora todo mundo quer ir, né?
E eu falei, cara, eu tenho esse sonho, né, de correr a maratona da Disney, só que eu não tinha oportunidade, né? E aí em 2016, final de 2016, eu conheci o pessoal de uma empresa, da Ginomoto, né? Uhum. E aí eu apresentei um projeto para eles, eles adoraram a ideia, e aí foi eles que me levaram para a maratona da Disney. E você trabalhou com a Velar, que também já correu várias Também, vezes, isso. né? Eu ainda peguei ainda um ano com a Velar, ainda na maratona da Disney. Aí na sequência foi quando aí eu fui, primeira vez que eu fiz o desafio do Dunga, e aí foi o ano que ele não foi. Aí na sequência, no ano seguinte, eu fui só pra maratona. Foi o teu ano que não teve a meia, Na né? meia, foi. Foi um ano que não teve a meia. É um dunguinha. Foi, um Dunguinha. Não teve a meia, daí o que aconteceu mesmo? Tava com a previsão de temporal e raios por volta das 7h30. E 7h30 seria exatamente o maior público de corredores que ia passar por dentro do parque. Os Tá. parques têm muita árvore. E aí eles cancelaram a prova. E avisaram, tipo, na noite anterior? Um dia anterior. Por volta mais ou menos umas 18 horas antes da prova. A gente já chegou no 10, assim, já sabendo que não ia haver a prova. Tá. Ele falou, ó, provavelmente a prova não vai acontecer. E aí, quando deu mais ou menos meio-dia da sexta-feira, eles já avisaram, né? E saiu, aí deu acho que umas 3, 4 horas da tarde, eles já avisaram, já só deram nota que a prova realmente não ia acontecer. E como que você foi nesse ano? Você correu bem? Eu fui segundo no 5, ganhei os 10, aí a meia eu não fui, e na maratona eu fui segundo. Então... Quem foi o primeiro? O Fredson? Fredson. Fredson. Aí ele tava só na maratona, né? E eu tava no desafio. Pô, mas... Mas foi eu acho que eu lembro difícil, desse cara. ano aí, meu. A gente falou, cara, o Vanilson fez o desafio e ele ficou segundo, meu. Você é Eu louco. corri com ele até, acho que a altura do quilômetro 36, mais ou menos. Aí senti o peso do Pluto lá atrás. E a Mini. Meu, a gente já viajou 2 vezes com o Fredson, ele é gente boa demais. Muito gente boa, cara. Um Gosto cara do Fredson. super do bem. Um cara Aham. super do bem. O Fredson ele ensinou a gente o mantra da maratona. Relax your shoulder, relax your jaw. Ele falou que ele vai fazendo isso e a gente faz agora. Tipo, porque todo mundo vai ficando tenso na maratona, né? Quando você vai ver, você tá com os ombros tudo doendo. Ele falou, relaxa, Edu. Eu fui fazer um treino lá em Londres com ele. Ele falou, Edu, você tem que correr mais relaxado, cara. Você tá muito tenso. E daí eu faço isso agora na maratona. Quando eu vou correr, eu falo, meu, relaxa, né? É isso aí. Mas bacana. E daí, daí no ano passado, você voltou pra Disney, né? No ano seguinte, 2018. Isso foi 2017. Aí Tá. em 2018 eu coloquei na minha cabeça que eu precisava voltar lá. Porque eu ia correr só maratona. Uhum. Eu corri, na época, eu tinha corrido 2:30. Eu praticamente repeti o meu melhor recorde pessoal, que era 2:30:15. Aí na Disney eu corri 2:30:22. Falei, pô, eu corri 2 provas. E na sequência ainda praticamente repeti meu melhor marco. Falei, o ano que vem eu vou voltar aqui. E eu vou voltar só pra maratona. E assim, tava na minha melhor fase atlética, né, 2018. Não pensei muito, porque aí no meio da temporada eu machuquei, cara. Machuquei o quadril. E aí tava fazendo os treinos de bike. Falei, cara, segundo semestre eu vou me dedicar um pouco mais aqui no fortalecimento, porque eu preciso recuperar. Recuperei, tá? E aí entrei na prova. Tinha feito uma prova de 10K, 2 provas de 10K só. Tá? E aí fui sem referência nenhuma na prova. Eu falei, cara, eu vou aonde a ponteira apontar, eu tô indo, né? Que são os líderes, né? E aí a gente começou a correr num grupo de 5 atletas e foi 5, ficou 4. E aí depois do 25 ficou 3. Eu falei, agora... Aí tinha um americano e 2 brasileiros. 2 americanos e 2 brasileiros, né? Que eram o Alisson, eu e 2 americanos. Que chama Nicolas, os 2. Aí, na altura do 25, mais ou menos, aí deu uma trocada de ritmo lá e só sobrou eu e o Nicholas Hilton, né, que foi o campeão da prova. Na época, passava dentro do complexo da ESPN. A gente entrou dentro do complexo. Do autódromo ali? Dentro do complexo gigantesco Tá. lá. Eu acho que tem uns 7 km à volta, mais ou menos. A gente fica lá dentro. E aí, a gente entrou junto dentro do complexo, né? E aí, ele ficou meio que preocupado, né? Porque teve momentos da prova que eu liderei a prova. E aí ele vendi caro, sabe? E tanto que eu não sabia nem quanto que eu tava correndo. Tipo, não tinha referência de ficar olhando no relógio. O meu relógio era as costas dele. Então, coloquei isso na minha cabeça que eu não podia perder ele de vista. E aí, mais ou menos na altura do 37, mais ou menos pro 38, ele me deixou. E aí eu fiquei ali. Aí perdi a referência, cara. Falei, puta, eu vou ser segundo de novo, cara.
E aí foi uma briga comigo mesmo, porque, no entanto, que eu não sabia quanto que eu estava correndo. E aí eu só percebi o tempo que eu fiz quando eu vi o relógio da chegada, cara. Que eu olhei pro meu relógio, eu olhei pro outro lá e falei, não é possível que eu tô correndo isso. Foi aí quando eu bati meu recorde pessoal, né? 2:20:25. E eu falei, não é possível que eu tô correndo isso. Tipo, não tinha noção. Não tinha noção, porque em momento algum eu olhei no relógio na prova, né? E aí fui segundo colocado na prova, né? E depois, 2019. Aí 19 eu não participei, né? Foi quando eu adoeci lá, né, cara. Uhum. Eu eu tive uma infecção alimentar lá, uma semana antes da prova, cara. Eu fiquei internado 4 dias lá. Você ficou internado lá? Fiquei. Usou o seguro saúde? Seguro saúde, cara. Putz. Foi uma nota, hein? É? Nota. Dica para as pessoas: nunca viajem para o exterior sem seguro saúde. Ainda mais Isso é nos Estados importante. Unidos. Isso É é muito pesado. importante. Tem gente que viaja sem seguro saúde, cara. Eu Aham. sei, porque depois pessoas me falaram, puta, eu nunca usei, mas é uma segurança. Seguro você paga pra você não usar, né? Aham. Então, e lá fora não tem isso, né, cara? As pessoas às vezes reclamam do SUS aqui, mas lá fora... A Duda foi agora fazer intercâmbio no Canadá, ela tava patinando e ela torceu o pé. E daí ela me ligou assim, chorando, tava subindo a Anchieta. Daí ela falou assim, ai Edu, o que eu faço? Chama uma ambulância? Falei, não, se você chamar uma ambulância deve ser uns $10.000. Espera, fala com alguém, com um adulto aí, pede pra te levar no pronto-socorro. Daí ela foi lá, não tinha, fez raio-x e tal, não tinha dado nada, né? Daí eu falei, e aí, quanto que eu tenho que pagar? Você deu meu cartão? O que você fez? Ela falou assim, não, foi de graça. Voltou pra casa, tipo, um mês depois veio um invoice, assim, pra mim, $1.200. Só que ela tinha feito o seguro. Daí eu mandei pro seguro agora, mas eles ainda não deram um sinal de quando eles vão pagar, tal. É que é um processo, né, pra receber o reembolso. Mas não tem de graça lá. O meu passou de $50.000, cara. Eu fiquei Nossa. internado, fui pra UTI o primeiro dia, cara. Fui pra UTI. Eu cheguei no hospital e ninguém sabia o que eu tinha. Então fiz uma cacetada de exames e você vai fazendo. Vai precisando, vai fazendo. Fiquei lá num quarto lá sozinho, tudo. Mas é foda, cara. Foi assim, uma experiência que eu nunca tive. Nunca fiquei internado, cara, aqui no Brasil. Imagina Eu ficar fiquei lá assim, fora, ó, né? 5 estrelas ainda. Não quero isso não, cara. Nossa senhora. E daí 20 teve? 20 teve, mas aí eu não fui que eu tava machucado. Tá. Aí 21 não teve E teve 22 no ano 22 teve, passado foi. você foi e ganhou. Isso. Aí eu voltei esse ano novamente. Mas o ano passado, cara, a prova meio que foi tudo em cima da hora. Eu não tava na minha programação de E maratona teve da Disney. menos participantes, não foi? Foi, porque eles reduziram porque ele Reduziram tava o número de inscritos, de né? inscritos. É. Eu, na verdade, na época da pandemia, teve a participação da maratona de Barcelona, né? Então essa é a minha prova. 2021. Você foi pra Barcelona? Fui. A gente foi ano passado pra Barcelona. Uma prova muito bacana, cara. É. E pós-prova começou a surgir a oportunidade de ir para Disney. Eu falei assim, não, Cansei de tô Disney. cansado de prova aqui. Ainda tava vivenciando ainda a Barcelona, né, cara? Então não tava digerindo a prova ainda. Então eu falei assim, não tô pensando nisso agora. Como que você foi em Barcelona? Eu fui 24º geral, 2:22:55. Fiz o meu segundo recorde pessoal. Isso pós-pandemia. Tinha engordado 10 quilos, né, durante a pandemia, então tive todo esse processo aí. E tava recuperando esse shape aí que eu tinha perdido, né, cara? Mas assim, consegui fazer pelo menos 50%, né? Ajudou bastante. Mas fiquei mega feliz assim, com o resultado, então tava bem contente. Então, no momento, eu não tava nem pensando em Disney, né? Quando chegou no Brasil, eu falei assim, não, eu acho É que foi invertido, né? Geralmente Barcelona é no primeiro semestre, nesse ano foi no segundo semestre. É por conta da Covid, eles jogaram pro É. segundo semestre. Eles jogaram lá para novembro, a prova. Pô, então você teve 2 meses. Eu já emendei um ciclo no outro, já. Não tinha o que fazer. Eu falei, deixa eu chegar no Brasil, eu vou definir isso daí. E aí eu fiz os cálculos, tava dando 60 dias, exatamente assim, Putz. 60 dias de uma prova para outra. Falei, cara, pelo menos treinado eu já estou. Então, aí descansei uma semana, fiquei sem de day off É mesmo. muito arriscado você fazer uma maratona num período tão curto de você ter alguma lesão ou algum problema? Cara, problema sempre pode ter, né? Eu acho que o que mais pega é a questão psicológica mesmo, cara. O cansaço mental, sabe? Porque os treinos para maratona é muito desgastante, né? Você precisa mais ou menos aí de 12 a 14 semanas, mais ou menos, de treinos, né, cara?
Isso a gente tá falando de treino específico. Uhum. Né? Mas você acaba competindo, treinando toda a temporada. Então, às vezes, você já está um pouco saturado. Uhum. E a maratona, ela te desgasta muito. E entre Barcelona e Disney, a gente pegou um período bem crucial, porque era verão aqui, a entrada de verão. Então, foi bem Ah, e difícil. final de ano é complicado treinar, E a né? maratona da Disney você precisa ter muita dedicação, né, cara? Porque é Uhum. na primeira semana de janeiro, você já pega Natal e Réveillon seguido aí. E aí, se você não tiver esse foco da prova, cara, você se perde no caminho. Então, assim, o cara vai fazer maratona da Disney, ele já tem. Ele não tem Natal e Ano Novo, né? Você já tem. Principalmente se você vai querer disputar pódio na prova. E aí, pra mim, foi o que pegou mais foi essa questão mesmo do cansaço físico. Tipo, faltando 3 semanas pra Disney, já tava já saturado. Não conseguia mais treinar, cara. Falei, meu, não aguento mais treinar, não. Tá? Foi bem desgastante. No entanto que eu descansei quase um mês, assim, cara. Não queria saber de prova. Eu falei, meu, eu preciso descansar mesmo, porque minha cabeça não tá legal. E Tá? como foi pra você ganhar essa prova? Você fala assim, pô, uma coisa que você viu lá, o Adriano Bastos correndo, o Fredson, e agora, pô, você que tá lá no pódio. Cara, a maratona da Disney pra mim foi Porque uma pro brasileiro tem um construção. valor muito grande a maratona da Disney, né? Tem. Acho que é um legado de você estar mantendo essa consistência essa hegemonia brasileira, né? E para mim, eu sempre tive essa referência, né? Eu falo do Adriano por fato de ter essa proximidade dele, por ter essa conexão e sempre ter essa referência. Uhum. E ter a vitória na Maratona da Disney, ela significa muita coisa para mim, né? O fato de eu ter sido já 2 vezes vice-campeão da prova, o fato de eu ter ido até os Estados Unidos e não ter conseguido correr, né? Porque eu voltei na sexta-feira, a prova ia acontecer no domingo, sabe? Uhum. Então, me preparei muito para aquela prova e ter acontecido esse acidente, né, cara? Eu falo acidente no geral porque não dá para evitar, né? E ter aquela vitória, quando eu cruzei aquela linha de chegada e falei, cara, eu consegui, sabe? Tipo, que eu fiquei ali batendo o martelo, hoje chegou minha vez, né? Então, às vezes, a gente quer acelerar esse processo. Então, por exemplo, lá 2008, 2018, que eu fui na minha melhor fase, poderia ter vencido a prova, mas teve a questão do americano não ter participado e venceu. O cara nunca correu a maratona da Disney, o cara foi lá e venceu a prova. Então, tipo, o cara tirou a tua vitória. Não, o cara não tirou, ele competiu também. Sim. Então, faz parte do processo. Isso é o esporte, né? Mas poderia ter sido eu? Poderia ser eu. Assim como 2019 não foi. Tá? Então, eu não consegui nem participar da prova. E a vitória de 2022, para mim, ele tem uma condição muito especial, né? Porque foi toda essa construção e essa paciência de, cara, é tua chance, vai lá, sabe? Tipo, então, Deus tocou no meu coração e falou assim, meu, investe, que é sua, sabe? E eu tava na minha melhor fase, então eu falei assim, cara, eu vou lá. No entanto que eu curti muito a prova. E eu tive um cuidado muito grande, porque a partir do primeiro quilômetro eu já assumi a liderança da prova. Então, eu sabia que eu estava muito distante. Passou a passagem dos 5, o batedor foi me avisando. Falou, cara, você já está muito distante, vai mais tranquilo, vai mais tranquilo. Chegou o 10, passou a meia, ele falou... Você foi mais controlando, né? Quando passou a meia, eu falei assim, ele falou para mim, olha, você está 2 quilômetros do segundo colocado. Eu falei, não, agora eu vou tirar um pouco o pé e eu preciso chegar na prova, não pode acontecer nada, não posso sentir câimbra, não posso torcer o pé, então eu vou ter muito cuidado. No entanto que a minha segunda metade da prova, ela saiu mais lenta justamente por isso. Cara, passava no posto de hidratação, pegava água, tomava... Minha preocupação maior era essa, entendeu? Então, tipo, ficava observando onde eu estava pisando justamente por isso, porque a Giovana torceu o pé lá na prova, uma vez, né? Eu acho que foi uns 10 km, se eu não me engano. Então, ela ficou de fora da maratona. Então, quando eu entrou dentro do parque, eu tive esse cuidado de, tipo, não pode acontecer isso, entendeu? Então, você começa a pisar com um pouco mais de tranquilidade, realmente. E aí, quando os últimos metros da prova ali, não pode nem dizer que é os 195, mas eu acho que uns 150 metros, quando você realmente dá de cara com a linha de chegada, cara, eu não consegui controlar mais a emoção. Então, nas imagens, as pessoas veem, tô com a mão no rosto que eu já tava chorando mesmo, assim, de Que felicidade, da hora, cara. que da hora. E como é que foi a repercussão dentro da assessoria, assim? Porque eu vejo que os treinadores, eles são os ídolos dos alunos, né? Que o treinador ele é visto dentro de uma assessoria assim como uma pessoa assim como um exemplo, né? E imagino que na Subelite não seja diferente. O pessoal fala assim, não, pô, da hora, tal, eu também quero correr uma maratona ou eu quero correr a Disney. O pessoal ficou empolgado com isso daí?
Poucas pessoas procuraram fazer a Maratona da Disney porque a gente tem opções de muitas provas. Né? Então, assim, a questão não é só correr a maratona. Você tem questões burocráticas de visto, saber que você vai correr em período de alta estação, enfim. Mas o Vanilson, atleta, ele ficou conhecido como campeão da Maratona da Disney que tem uma assessoria. Então, aquele ponto que eu precisava, lá atrás, que eu precisava ser reconhecido como um treinador, hoje eu estou sendo conhecido como um treinador maratonista que venceu a Maratona da Disney. Você vê que cada ponto ele é interligado, mas no seu determinado momento. Né? Então, hoje, a assessoria ela cresceu muito justamente por essa razão. Né? Do fato de eu ter vencido a Maratona da Disney. Então, ela me trouxe essa visibilidade. O que eu precisava lá atrás dessa visibilidade, hoje eu estou tendo. Né? Talvez pudesse ter vencido a Maratona da Disney lá em 2017. Na minha primeira participação, campeão junto com o desafio. Mas talvez não tivesse tido toda essa construção. Né? Então, eu acho que cada momento, cada fase tem essa condição. E o fato de eu ter construído todo esse legado dentro da assessoria, tem questão também do fato de você ter essa autodisciplina. Né? E os alunos, ele meio que segue esse padrão. Puta, eu quero treinar com aquele cara porque ele é muito disciplinado, porque ele gosta daquilo, ele sabe o que ele faz. Né? Então, ter essa vivência. Então, isso é bem intuitivo, sabe? De você saber que realmente as pessoas ela buscam esse interesse, sabe? De essa referência. Então, para mim, isso é muito gratificante. Vanilson, eu vou aproveitar que você é treinador, atleta de alta performance, para fazer umas perguntas comuns que a gente recebe dos corredores e eu não posso responder. Daí você responde e a gente já faz um Reels bonito aqui. Opa. Tá bom? Correr meia maratona. Quantas meias maratonas eu posso correr e qual que é o intervalo que eu tenho que ter de uma para outra? Depende. Se a gente está falando de um cara que corre a 5 por quilômetro, ele consegue fazer uma meia a cada 6 semanas. Se ele está pensando em fazer meia maratona com o intuito de participar, é uma coisa. Se ele está pensando em performance, é um outro ponto. Né? Então, assim, você pode fazer meia maratona todo final de semana, mas desde que não seja em performance. Né? Porque, por exemplo, se eu estiver treinando para uma maratona, eu vou estar fazendo treinos longos. Mas será que você vai ter esse domínio de fazer a prova como objetivo de vou completar a prova naquele determinado tempo? Interrogação. Então, isso é muito relativo. Eu quero fazer uma prova para performance. Então, a gente precisa de quantas semanas aí? Cara, pelo menos umas 10 semanas. Eu tenho que contar dentro dessas 10 semanas para homem. Vamos lá. Cara, 5 semanas atrás eu não perdi um longo. Eu adoeci, perdi mais 2 semanas. Então, se perder essas condições, essas semanas, então, e tudo isso é relativo. Para a mulher, dentro desse período, quantos ciclos ela vai ter? Então, 2 semanas ruins aí. Então, tem tudo isso, é muito relativo. Né? Então, ter essa condição de performance dentro de um ciclo de preparação de meia maratona depende muito. Depende da condição que você quer aplicar dentro dessa prova. Tá, o problema é que o corredor quer bater recorde pessoal todo final de semana, né? Daí vai pagar a conta em algum momento, né? Treino, prova. Né? Porque treino, o Garmin ainda não liberou o certificado. Né? O pessoal quer ter um Strava bonito, né? Ô, Vanilson, eu quero evoluir na corrida. O que eu faço? Primeira coisa que eu devo fazer? Procurar uma assessoria ou alguém que possa te orientar. Acho que isso é o primeiro ponto. Você tem um profissional que possa cuidar de você. Acho que esse é o ponto mais importante. Agora eu vou fazer uma consultoria pessoal, tá? Opa. Depois você manda o boleto para mim, manda pro Tênis Certo, pro financeiro. Seguinte, eu corri em 2018, eu fiz a minha maratona para 3:13 em Nova York. E depois de lá eu corri 3:20 em Londres e eu não consegui mais manter essa constância. Eu tenho uma vida assim, bem complicada, assim, das 7 às 7 trabalhando e quando dá eu treino. Tipo, hoje ainda não treinei, vou ter que treinar depois. Quero fazer 3:05 agora para ir para Boston. Dá para fazer ou nessa rotina você fala assim, Edu, você vai ter que abrir mão de alguma coisa aí? Dá, vem para Subelist. O Ademir vai ficar bravo, hein?
Cara, dá sim. Eu acho que é questão de objetivos. Quando é que é a tua próxima maratona? Você precisa ter um time aí. Você precisa ter... Lembra que eu falei lá atrás que você precisava de metas e submetas. Então, você precisa ter essa construção. Então, hoje, vamos fazer uma maratona em dezembro. Então, a gente está no mês 4, contando já com o mês 4. Então, você tem 8 meses aí de preparação. Dentro desses 8 meses, é importante você ter uma construção. Fazer provas de 10 km, meia maratonas, provas rápidas, né, que possa te consolidar, né, melhorar essa tua condição de passagem. Então, pensar que na maratona você vai ter 4 passagens de 10K. O que vai fazer com que você melhore a tua estrutura aí, teus capilares? É as provas de 10K. Então, você não pode abandonar essas provas de 10K. Então, você precisa melhorar essa tua condição de velocidade para... Na sequência, você melhorar a tua passagem de meia e, consequentemente, o objetivo final, que é a maratona. Então, você precisa ter esse objetivo, né, de metas e submetas. Não tem como fazer um 3:05 se você não faz um 1:29, por exemplo, na meia, né? Até dá, cara, até dá. Você precisa... É que depende muito. Isso é algo muito pessoal. Às vezes você pode ser muito rápido e você não ser tão resistente. Então, você precisa ter esse equilíbrio de fazer com que você precisa ter uma passagem boa a cada 10K. Então, você precisa ter pelo menos aí 43 de passagem a cada 10 km. Então, para você passar 43, você precisa estar correndo a pelo menos em 41, entre 40 e 41 a cada 10K. A galera que trabalha com a gente lá, tem a Val, que é 2,55 na maratona, o Marquinhos tem 2,58 e eles ficam falando de volume lá. Eu só fico ouvindo eles falando lá no meu ouvido. Não, temos que aumentar o volume, não sei o quê. Com 70, 80 quilômetros por semana vai ser difícil a gente melhorar. Os caras querem fazer 120 quilômetros. Eles ficam, não, mas é que os meus amigos aqui estão fazendo 120, 130. Adianta só de aumentar esse volume, eles já vão conseguir melhorar a performance deles? Ou depende da qualidade desse volume também? O aumento do volume ele é muito relativo. Isso é um ponto muito importante para o corredor amador. Tá? Aumentar o volume, correr 100 km para uma maratona, num corredor amador, não quer dizer que ele vai correr mais rápido. O Antônio, por exemplo, que correu 2,25 em Barcelona, o maior volume dele foi 110 km. Lembra que eu te falei? Você não pode abandonar essas distâncias menores. O que você precisa ter é essa estruturação, né, de melhorar teus 10 para fazer com que você tenha uma distância intermediária relativamente dentro do padrão do que o Edu precisa para o objetivo final. Então, aumentar o volume não quer dizer que você vai estar com uma condição superior ao teu objetivo final. Então, você precisa ter esse equilíbrio. Se eu vou aumentar o volume, eu preciso diminuir essa intensidade. Se eu vou aumentar essa intensidade, eu preciso diminuir esse volume. Então, por isso que você se vê muitos corredores amadores lesionados. Por quê? Estou aumentando o volume e continuo treinando forte. Treinar forte não é sinônimo de você vai correr. Você não precisa ir bem no treino, precisa ir bem na prova. Treino é treino, jogo é jogo. Uhum. Então, aumentar o volume, eu preciso fazer 110, 120 quilômetros, que eu já vi gente treinando agora para Boston, cara, fazendo volumes. Eu falei assim, gente, não precisa disso. Você precisa melhorar essa condição de distribuição de carga. Quantas vezes você descansa? Não estou descansando, estou fazendo 5 treinos de fortalecimento na semana e estou correndo 8 vezes. Tipo, começa a aumentar muito essa demanda de volume, o cara não corre porque ele está cansado. Uhum. Diferente. A tua musculatura, ela precisa estar estruturada para isso. Então, se você aumenta muito o volume, e além disso, a gente está falando de corredores amadores que trabalham de 8, 10 horas por dia. E dorme 5, 6. Ou até, está sendo bem otimista, porque tem gente que dorme menos. Entendeu? Então, assim, aumentar o volume não quer dizer que você vai correr muito. Senão a gente já tinha um ponto já chave, era só fazer volume e já era. Entendeu? Então, o ponto é esse. Se eu coloca na balança lá. Se eu colocar mais volume, eu preciso diminuir a intensidade, porque o volume ele vai estar alto. Se eu diminuir o volume, a balança vai fazer o quê? Ela vai mudar para o outro lado. Então, a intensidade precisa aumentar. Eu preciso ter esse equilíbrio de volume e intensidade. Então, se eu distribuir um pouco mais de carga para um lado, eu preciso melhorar o outro. E aí, isso acontece muito, né? E uma vez um treinador me falou assim, Edu, o que vai lesionar a galera não é o
o tiro, né? Todo mundo fica falando, não gosto de fazer tiro, não sei o quê. É o volume que o cara tá aumentando, tá correndo pancada aí no final de semana. Experimenta passar 1 minuto com seu dedinho aqui, ó. A mesma batida. É 5 por 1000. É quanto? 5,30? Fica na mesma batida. Não tem joelho, quadril, tornozelo que aguenta, né? Isso. Tendão. Imagina um amador fazendo 100 por semana. Vezes 4, quanto que vai dar isso? Nossa. E já tá fazendo quase o mesmo volume de um atleta de elite, cara. 160, 180. Só que tem que sair pra trabalhar, cuidar dos filhos. Então. E o cara tá fazendo o que? O elite? Ele tá descansando, cara. Por mais que o amador ele tenha uma rotina, né? Ele tenha uma condição de alimentação melhor, ele tenha um recovery melhor, ele tenha toda essa estrutura multifuncional, né, cara? Então, eu acho que essa condição de aumentar o volume é muito prejudicial. Hoje eu não tenho nenhum corredor na minha assessoria que faz acima de 90 quilômetros. O ano passado eu tive um corredor, correu 2,45, corredor amador. Ele tinha 2,57 quando ele veio treinar comigo. Com 8 meses ele correu 2,45, com um pico de 90 quilômetros. Uma semana. O pico dele foi uma semana de 90 quilômetros. Mas a média foi 75 a 80. A gente tá falando de um cara rápido. É que a galera fica muito comparando, assim, o fulano faz 36 na maratona de longo, o outro faz 28, né? Você precisa de qualidade, não quantidade. Quantidade é diferente de qualidade. E é isso que você precisa. Então, se você tem uma consistência de treinos de qualidade, você não precisa de fazer tanto volume. Não precisa. Tá. Ô, Vanilson, agora a gente vai fazer um ping-pong aqui. Resposta rápida. É a primeira coisa que vem na sua cabeça. Beleza? Manda. Vamos lá. Prova ou corrida inesquecível? Cara, Maratona de Berlim 2014, cara. Foi minha primeira viagem internacional, minha primeira maratona. Então, assim, por mais que tava com o objetivo de performance, o objetivo estava um pouco mais voltado a esse lado, a atração do público me chamou muita atenção, né? Então, ter o público me empurrando o tempo inteiro, até no momento mais difícil, mais crucial da prova. Então, para mim, aquele momento foi inesquecível, né? Se você não fosse treinador, o que você seria? Cara, o Vanilson tem várias funções aí, né? Eu acho que através da corrida eu despertei interesse de várias profissões, né? Então eu gosto muito de fotografar, eu gosto muito de fazer vídeos, né? Então essa parte midiática para mim é bem interessante. Eu gosto de cozinhar, então tem várias funções aí. Não, acho que você é um bom comunicador. Eu acho que professor, de repente ter um canal aí de corrida, né? Falta tempo, hein, cara? Falta tempo, mas vai dar. Antes da prova, o que você gosta de comer? O meu é o básico, cara. Eu não fico mudando, né? Isso é uma questão muito pessoal. Então, por exemplo, uma dica isso aí até para os corredores. Gel. Procurar tomar o gel sempre no mesmo sabor. Procurar não variar. Eu gosto de comer pão com manteiga e um café com leite. Cara, se isso te faz bem durante a prova, durante os teus treinos, não muda. É sempre manter esse padrão. Então, para mim, eu tenho essa condição de comer banana, né, com um café preto. Banana e café. É isso. É bom que lá fora também é a mesma coisa, né? Lá fora, cara. Então, assim, é um padrão. Mas isso foi uma questão de adaptação, né? Então, eu já tinha testado outros tipos de alimentos que tinham dado certo, mas era uma burocracia danada. Então, se você vai para um país, às vezes você tem dificuldade de encontrar. Então, hoje, por exemplo, quando eu faço as minhas viagens internacionais, eu levo o café daqui, porque é um café que eu estou acostumado. Então, caramba. Eu levo café. A banana não muda, tá? Então, é algo que é mais fácil. Tá. Você falou do gel, não faça o que eu faço, pessoal. Eu cheguei lá na maratona de Honolulu. Eu falei assim, gel, o que eu tô acostumado vende lá na Expo. Cheguei na Expo, não tinha gel. Não vendia gel na Expo. Eu falei, como assim não vende gel? Daí tinha uma loja especializada lá na cidade, uma só. Eu tava com o Hirsch lá, Ricardo Hirsch. Daí eu falei, ô Hirsch, você tem um gel aí pra maratona? Ele falou, tô indo lá na loja, eu vou ver se tem. Só que como não tinha na Expo, todo mundo acho que passou na loja, não tinha mais.
assim, tinha picado, assim, eu não conseguia 5, 6 do mesmo sabor. Aí ele foi pegando, ele me emprestou alguns, foi uma salada de fruta a minha maratona. Não tinha gel. Então essa é uma experiência, cara, que você não pode errar. Prova, você tem que levar todas as ferramentas. Um pedreiro precisa andar com a colher dele, cara. Ele não pode chegar lá no vou fazer um serviço na sua casa, presta a sua colher. Não tenho colher. Cadê a sua? É isso, cara. É a tua ferramenta de trabalho. Então, teu tênis, tua meia, teu uniforme que você vai correr na prova. Evitar de comprar meia, principalmente que tem questão de bolha. Eu preciso levar vaselina. Cara, vaselina e gel nunca pode faltar no teu kit de pré-prova. Senão você vai terminar todo assado, não tem jeito. Inclusive, eu usei a vaselina do Rich também. Aí, ó. Tá vendo? Foi tudo errado. Ele falou assim, ó, tem um pó de vaselina, alguém quer? Daí passa aí e bora. E depois da prova, o que você come? Cara, depende. Depois da prova, depois da cerveja. Disney. Lá não pode beber, né? Mas aí lá vai um breakfast, né? Você vai comer. Um bacon. Berlim, com bacon. Panqueca. Tudo. Não, aí depois da prova, cara, não existe mais dieta, né? Não existe mais dieta. Depois da maratona de Berlim já... Mas você tem fome depois da maratona? Porque maratona dá aquele negócio meio... demora um pouquinho, né? Cara, demora um pouco. Né? Tomou gel, tomou isotônico, dá uma papuçada, né? Você fica meio ruim. Qual que é o teu tênis preferido da atualidade? Tem algum? Cara, recentemente eu saí da Nike, né? Eu tinha uma parceria com eles, então eu acabei encerrando a parceria. E de lá pra cá eu comecei a experimentar vários modelos de tênis que eu não tinha a oportunidade, não podia fazer isso, até por questões de contrato. Né? E isso já foi no final do ano passado, né? Na altura mais ou menos de novembro. E aí comecei a experimentar alguns tênis durante os meus treinos longos, né? Então acho que talvez para muita gente se causou, pô, que marca você vai agora? Eu falei, não sei, não tenho um contrato, eu tô igual recém-separado e o cara solteiro na balada, né? Chuteira preta, todas, né? pinta a chuteira, né? Quer pegar todas, né? Então tava nessa daí. Então hoje eu tô experimentei bastante o Vaporfly, foi o meu tênis favorito, porque depois que eu comecei a fazer as provas as maratonas com os tênis de placa, eu sempre usei ele, não tinha esse padrão. O Alphafly eu gosto de usar ele mais em treinos longos por conta da questão mesmo de mecânica, algo que eu adaptei mais para longo. Tem gente que prefere o Alpha em competições, mas eu já não curti muito, né? Então tem essa questão. E estou experimentando outras marcas também, o Adios Pro, o Sky Metal Speed, enfim, tem essa diversificação. Eu ouvi você falando em 2017 que tinha acabado de lançar o Vaporfly, né? O primeiro Vaporfly, e você não tinha um Vaporfly na 2008. maratona, né? O americano, ele tava com... Não, 18. 18, desculpa. 2018, o americano, ele tava com tênis de placa. Eu nem sabia o que era tênis de placa. Eu não sabia. E aí eu olhei o tênis e falei, mas eu não conheço aquele Nike que o cara tá. E eu tava de streak. Aquele tênis é um rachapé, cara, é baixinho. Eu tenho ele até hoje, né? Tanto que ele tá lá, guardadinho lá. E eu falei assim, depois que aí, meses depois que eu comecei a descobrir o que era um sapato de placa, um tênis de placa, eu falei, então por isso que ele tava com aquele tênis. Bom, por isso que o cara ganhou de mim, pô. Ali ele ganhou uns 3 minutos, né? 3 minutos. Hoje o fato de eu ter saído da Nike, que é uma questão que lançou faz pouco tempo, né, que é o Streak Fly, né? Então eu voltei a usar um pouco mais esses sapatos com um pouco mais baixo, né? mais baixo, né? Então eu tenho testado bastante o ASICS, né? O Hyper Speed, e tô com o DS Training agora. Então tem outro New Balance também, o V6, se eu não me engano, esse eu não usei ainda, mas eu tô adotando, principalmente por fato de eu estar treinando em pista de atletismo, e para mim isso faz muita diferença, né, cara? Então eu tenho adotado essa condição. Tô usando bem pouco os sapatos de placa assim agora. É bom dar uma alternada também, né? Mas só precisa estar com as canelas em dia, né? Vanilson, qual que é o lugar que você gostaria de correr? Cara, um outro sonho que eu tenho, né? Então, a metade do sonho eu já realizei, né? Que era viajar para 2 países, né? Que eram os Estados Unidos e o Japão, né? Meu sonho é correr no Japão, cara. Maratona de Tóquio? Pode ser. Osaka? Japão. Olá, pessoal. Maratona de Tóquio, Osaka. Tô disponível, hein? Fukuoka também. Qualquer né? Bom, vamos lá. E a última, qual que é a sua próxima linha de chegada? De maratona?
Pode ser de maratona da vida, né? Uma coisa que você tá focado agora. Agora esse semestre eu tô bem focado no trabalho, na assessoria. Eu vou fazer uma sequência de meias maratonas, mas mais para manter motivado. Lembra que eu falei lá atrás a questão de você ter metas e submetas. Então eu coloquei submetas como algumas meias maratonas, então eu vou ter uma sequência de prova. Inclusive eu vou correr no final de semana agora a Maratona de São Paulo, os 21K. E aí na sequência eu vou fazer ASICS, São Paulo. Você vai pro Rio? Vou pro Rio, para meia do Estaremos Rio. lá. Vou fazer a meia do Rio. Na sequência tenho a ASICS do Rio. Do Rio E também. depois meia do Rio, novamente. Daqui a pouco eu vou estar chiando já. E maratona esse ano eu tenho maratona de Frankfurt, novamente. Fiz 2019. Foi a minha primeira maratona. Muito legal. Esse ano eu tô voltando. A chegada é incrível, né? Ela chega num ginásio, tem um tapete. Ali é o complexo Centro de Exposição. Isso. Dentro do tapete. Tem uma arquibancada. Só existem, acho que 2 maratonas que chegam dentro daquele complexo, né? Que é a maratona de Frankfurt e a de Luxemburgo, que tem o mesmo padrão de chegada. Né? Que é o mesmo e a de Valência chega como se fosse um... Eu não sei o que é, um pier, não sei. Eu acho que é parecido com o mesmo monumento do Oscar Niemeyer. Exato, isso. Eu acho que é o Calatrava, é do Calatravas. É bem parecido. Poderia terminar lá a maratona do Rio também, né? Fazer um... Né? Ficaria bonito no drone. Para Espiridon, já fica a dica. Seria interessante. Bom, Vanilson, como é que faz para o pessoal te encontrar? Como é que faz para o pessoal entrar em contato com a Subelite? Através dos canais, o Instagram, @Subelite Vanilson Neves, ou no DDD 11 98404 7367, ou no meu próprio Instagram, @Vanilson Neves. Manda um direct lá para treinar com vocês, né? Ibirapuera e onde mais? A nossa base de treino ela tá no Parque do Ibirapuera de terças e quintas, das 6 às 8 da manhã e das 19 às 21. E aos sábados a gente está na USP, né? A gente só tem 3 treinos presenciais só. E quem mora fora de São Paulo? Quem mora fora de São Paulo, a gente tem um sistema de treinamento online, né? Então, quem cuida é o meu irmão, né? Que ele trabalha comigo também, então ele cuida da parte online, mas todas Você tem aluno no Brasil inteiro? Tenho, cara, no Brasil e no exterior. Que massa. Eu tenho um aluno até no Japão, cara. Que da hora. Que, inclusive, correu a maratona de Tóquio esse ano. Putz, que legal. Então, a gente não tem meu tempo. Que legal. Em todo lugar. Virou mundial o negócio, né? Subelite é para todos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse podcast, joga lá no seu grupo de WhatsApp, fala, o Vanilson tá aqui e tal. E também deixa o seu like. Todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo do podcast, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Siga a gente no Spotify. Espero que vocês tenham gostado. Vanilson, muito obrigado. Vamos combinar outros episódios aí. Vamos falar sobre treinamento. Estou à disposição. Eu vou trazer a Val aqui, porque daí ela vai querer só falar de Sub-3. Opa! Né? Majors e Sub-3 é os assuntos que ela gosta de falar. É importante, é importante. Valeu! Muito obrigado. Valeu, muito pessoal. Obrigado aí. Abraço a todos. Tchau, tchau.